Estamos chegando para mais uma aula, que bom estar recebendo vocês aqui. Grande prazer da gente estar fazendo mais esse encontro, mais esse bate-papo, mais essa troca de experiência. Começamos aqui mais uma aula de História e na nossa aula anterior nós começamos a falar desse período da nossa política, da nossa questão de relação a presidentes aqui no Brasil, que vai desde o governo Dutra até a ditadura militar, até o finalzinho aí desses governos populares. E na aula anterior eu expliquei para vocês aí que logo depois que o Getúlio Vargas saiu, né, que ele governou o Brasil durante 15 anos, né, o Brasil passou temporariamente pelo José Linhares, depois veio o governo do Dutra, logo depois Getúlio Vargas eleito novamente. Aí de cara, e de fato, ele foi eleito aí pela maioria do povo, como não aconteceu no primeiro mandato dele, que foi através de um golpe, né? Expliquei para vocês também na aula anterior que o governo dele, né, teve grandes realizações, sim, foi marcado assim pela criação da Petrobras. Falei para vocês aí, né, da questão de perseguição que teve aí com relação ao Getúlio Vargas, com relação ao apoio de não a outros países. Estados Unidos começou então meio que perseguir e meio que jogar indireta com relação ao seu governo aqui no seu segundo mandato. Teve algumas mortes que suspeitaram, falaram que ele que foi o mandante, que mandaram matar, principalmente da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, e um amigo dele acabou sendo morto, e com isso meio que deixou a cabeça do Getúlio Vargas meio turbulenta, ele não ficou meio que organizado mesmo politicamente falando, e ele acabou fazendo então uma tragédia, assim como aconteceu com Hitler. E essa tragédia foi o quê? Nada mais nada menos, ele veio cometer o suicídio, né? E nesse suicídio que ele cometeu, ele acabou deixando essa carta testamento, né? Que é o que eu abro a minha aula para vocês novamente aqui. E nessa carta ele disse uma frase muito importante que realmente entrou para a história e que representou o segundo mandato dele, e que mostra, né, que realmente vida pública não é muito fácil, né? Se a gente for analisar, seja um vereador, um prefeito, um presidente, governador, enfim, não é muito fácil, é muita pressão que quem está lá no poder sofre. E poucas pessoas que conseguem aí, né, sobreviver ou passar por essas pressões aí. O Getúlio Vargas, mesmo estando no seu segundo mandato, não teve então aí a sua sanidade mental de comportar e de suportar toda aquela pressão. E é justamente, né, essa carta testamento que ele deixa essa seguinte frase principal, né, ó: deixa a minha vida para entrar na história. Ele preferiu morrer, preferiu cometer o suicídio, mas ele entrou na história aí, naquela parte boa, na parte da administração que ele teve durante os 15 anos, ou até mesmo durante esses 4 anos que ele ficou então no seu segundo mandato até 1954. Então foi dessa forma trágica, né, a gente pode dizer que é uma forma trágica, que ele então sai então aí, né, do seu mandato, né, de presidente, né, e, né, tem certeza que vai ser lembrado, e como é lembrado, como eu já expliquei para vocês, né, hoje em dia aqui no nosso país tem vários monumentos, tem várias praças, nome de rua, nome de avenida, que é destinado a Getúlio Vargas, porque ele significou e significa muito para a nossa história, sim, tá? Então foi assim que ele encerrou então o seu mandato então em 1954. Aí ficou aquela questão, né, sucessão presidencial, quem vai governar, como que vai ser feito, né, e tal. Então, já estava praticamente no final do seu mandato, né? Quando foi então feita a eleição no final do ano, em 1955, um novo presidente então vai assumir o Brasil. E esse novo presidente aí, né, que é conhecido popularmente como JK, que é o Juscelino Kubitschek, que vai assumir então a presidência do Brasil. Hoje nosso foco na nossa aula vai ser exatamente no JK, no Juscelino Kubitschek, porque ele tem uma grande valia e uma grande repercussão no seu governo. Por quê? Porque o Juscelino Kubitschek, ele fez uma das obras que até hoje nós vamos estar citando até um exemplo, até na época da construção para vocês aqui, que nós usufruímos dela, que foi a construção da nossa capital, que foi então Brasília. O Juscelino Kubitschek, ele veio assumir o Brasil em 1955 com o seguinte slogan, ó: 50 anos em 5. Ele queria, né, nesses 5 anos que era o mandato dele, ele queria fazer como se o Brasil saísse um pouco do atraso que o Brasil estava tendo durante esses 50 anos de república, que era praticamente, né, o Brasil estava aí em 50 anos de república, né, desde a república oligárquica até o Getúlio Vargas, enfim, o Estado Novo, e ele pensava que tinha que tirar o atraso. Então, ó,
Ele, né, no caso, ele foi eleito presidente do Brasil em 1955, tendo João Goulart, que é conhecido como Jango, como seu vice-presidente. Logo depois o João Goulart vai se tornar presidente, nós vamos estudar ele então na nossa próxima aula. Olha lá, grandes montadoras. O que ele fez então de grande benefício então no seu governo? Por isso que eu fiz questão de destinar somente a aula de hoje para ele, que é muito importante o seu governo também. Ele teve a ideia de trazer algumas montadoras de carro para o Brasil, e no qual as montadoras, além de estar pagando os impostos aqui para o Brasil, estaria também empregando. Olha só que sacada que o Juscelino teve aí. Então ele fez o convite, né, para essas montadoras que não são brasileiras, que vieram para cá. E quais são essas montadoras? Ó, a Ford, a Volkswagen, a Willys, a GM, que é a General Motors. Então ele fez esse convite, elas vieram para o Brasil realmente e instalaram então as suas montadoras aqui. Então, meio que a matéria-prima vinha de fora, vinha de outro país para cá, e aqui eles montavam os carros, e além de vender os carros para os brasileiros, também exportavam então os carros para outros países, que era uma sede de montadoras. E foi uma sacada, gente, porque todo governante que se preze, seja ele prefeito, presidente ou governador, ele tem que ter fundos para estar investindo, né? Então, o melhor fundo que a gente tem hoje em dia, que são investidos em obras, sejam públicas ou não, são a arrecadação de impostos. E como que arrecada os impostos? Arrecada os impostos, manda lá para o governo tira a parte que é destinada a ele para fazer obras, investir na saúde, enfim, manda aquela outra parcela para o município, e quem faz essa divisória desse dinheiro, desse montante do dinheiro, é o prefeito. Ele que é responsável para ver se uma escola precisa estar fazendo alguma obra, para estar fazendo alguma construção, alguma reforma de rua, enfim. Então é assim que funciona um país. E o Juscelino Kubitschek teve essa sacada de trazer essas empresas de fora para cá, no qual estaria gerando emprego, que gerou emprego, e também estaria ajudando então o Brasil então, a decolar e a desenvolver. Foi boa sacada que o JK teve aí. E a grande obra, né, que marcou o seu governo foi a construção de Brasília. Porque ele pensava assim, até então a capital do Brasil não era Brasília, até ele assumir, era o Rio. E depois então de trazer essas montadoras então para o Brasil, o JK então teve uma ideia de construir uma nova capital para o nosso país. Nós aqui na nossa história do nosso país, nós temos aí 3 históricos de capitais, né? Salvador, Bahia, né, que foi a primeira capital aqui do nosso país. Logo depois, em 1808, o Dom João VI transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que foi então a sede então, da capital do Brasil por muitos e muitos anos. E quando foi então, em 1955, o JK então resolve então construir, na verdade, né, a capital do Brasil então para Brasília. Construiu, ele projetou para Brasília. E, na verdade, ele não teve como só usufruir como presidente. Quem vai usufruir vai ser o próximo presidente. Mas ele teve essa sacada e essa boa ideia, então, de estar fazendo, então, essa construção da nova capital do Brasil, que foi totalmente planejada, totalmente projetada. Brasília, para vocês terem uma noção, não tem morro nenhum praticamente lá, totalmente plana, totalmente reto. E com isso favoreceu muito até o crescimento rápido, né? Porque se a gente for analisar, tem muitos territórios aqui no nosso país que são muito mais antigos, né? Tem muito mais idade e não desenvolveu tão rapidamente igual Brasília desenvolveu. Talvez porque é a atual capital do Brasil, a economia gira muito lá em torno deles, mas ajudou muito nessa questão detalhada, planejada, porque quando você planeja, né, algum território, ou seja, né, aliás, acho que tudo planejado na vida da gente dá mais resultado. E foi justamente esse bom fruto, né, que o JK veio colher então da construção de Brasília. A gente olha, né, essa imagem aqui que representa Brasília, e é justamente daqui, né, que está nas mãos daqui, de quem trabalha aqui, de quem governa aqui, que está o futuro do nosso país. E quem teve a ideia, né, de estar fazendo então esse projeto foi o Oscar Niemeyer, que era um arquiteto na época, junto com seu amigo, que fez então o projeto então, de Brasília. O Oscar Niemeyer já veio a falecer, né, mas ele deixou esse legado muito na nossa história brasileira, que foi ele que foi o responsável por estar projetando toda a estrutura lá de Brasília. E ele tem outras obras espalhadas pelo Brasil afora, não somente lá da capital, o projeto da capital do nosso país, que é Brasília, mas tem outras obras também espalhadas em São Paulo, tem muita arquitetura dele espalhada pela região do nosso país. Oscar Niemeyer, então, teve essa ideia, né, de construir, e se você sobrevoar, né, Brasília pelo alto, lá é um formato de um avião.
E era justamente a intenção dele ao projetar Brasília, que de lá iria decolar muitas coisas boas, muitas coisas positivas para o mundo, para o nosso país e trazer muito benefício para o nosso país. E era justamente essa intenção de fazer, em forma de asa de avião, que de lá ia decolar muita coisa boa para nós. E talvez, que a gente vê talvez nos telejornais, enfim, né, noticiando por aí, talvez não é muitos bons frutos que a gente vê colhendo de lá não. Justamente pela questão aí de corrupção, de muita coisa ilegal que vai acontecendo lá, mas a gente tem que torcer e pedir que esse quadro político possa ser revertido, possa ser modificado e que talvez possa existir bons políticos que possam estar representando a gente no poder. Mas por enquanto não é isso que a gente vem vendo aí, né, no decorrer da nossa vida política, não. Então o Oscar Niemeyer, então, fez então esse projeto, né, da construção de Brasília, e eu queria muito que vocês assistissem comigo agora esse vídeo que eu separei agora para vocês aí, que fala realmente desse início da construção de Brasília, os primeiros passos, as primeiras construções. Hoje a gente vê Brasília tão grandioso assim, não imagino que foi tão difícil e tão precário o início da situação. Então a gente vai acompanhar esse vídeo que mostra justamente para a gente esse início então da construção de Brasília. Então vamos acompanhar. É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. Hoje, base de operações da gloriosa FAB e também de 8 empresas comerciais de navegação aérea. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do 2º aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram, com a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. A segunda grande construção, fora do plano piloto de Lúcio Costa, foi o Brasília Palace Hotel, que rivaliza com os melhores do mundo. Mas Brasília não está sendo construída apenas em seus palácios. Estradas partem em todas as direções. A de Anápolis está toda asfaltada e a de Belo Horizonte já apresenta largos trechos também pavimentados. Surge aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão os ministérios, as autarquias e a catedral. Os edifícios dos ministérios estão sendo atacados vigorosamente. As suas fundações já estão prontas e as vigas de aço dispostas nos devidos locais para a armação das estruturas. Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças ao aparelhamento moderno e à capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Essas obras já estão com as estruturas concluídas, sendo um dos centros de trabalho mais visitados por quantos afluem a Brasília, e a elas, o presidente Juscelino Kubitschek e o senhor Israel Pinheiro, presidente da nova CAP, dedicam as suas melhores atenções numa demonstração eloquente de interesse e apreço pelo poder legislativo, ao qual ambos pertenceram em legislaturas passadas. Esta foi a primeira barragem construída em Brasília, aproveitando as águas do rio Saia Velha. Uma usina de 500 cavalos de força foi ali instalada para alimentar as máquinas dos canteiros de trabalho. Mas o suprimento definitivo de luz e força a Brasília será assegurado pelas águas que formam a majestosa cachoeira do rio Paranoá. O represamento dessa torrente irá formar o Lago da Visão Profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos.
Neste cenário, estão sendo construídas as fundações da barragem que represará as águas do Paranoá, cujo aproveitamento na primeira fase de execução dos projetos fornecerá a Brasília 30.000 cavalos de força, energia suficiente para cobrir as necessidades do progresso da nova capital durante vários anos. Os trabalhos da barragem se desenvolvem no mesmo ritmo intenso de todas as obras de Brasília. Já está quase concluído o vertedouro por onde serão desviadas as águas do Paranoá, a fim de ser atacada a construção no leito do impetuoso rio. O lago que se formará nesta região terá o comprimento de mais de 45 quilômetros, medindo em sua parte mais larga cerca de 5 quilômetros. A profundidade em alguns pontos será de 30 metros e a linha d'água atingirá a cota 1000. Outro setor onde os trabalhos caminham para a fase final é o do abastecimento d'água potável. As tubulações já estão sendo colocadas. A água para abastecimento à população não será problema em Brasília. O Ribeirão do Torto fornecerá a massa líquida aos gigantescos reservatórios ali em construção. Cada reservatório suprirá as necessidades de uma parte da nova capital. Estes que focalizamos estão sendo construídos somente para recolher as águas do Ribeirão do Torto. Para o futuro, há muitos outros mananciais espalhados na região. A armação de aço desta câmara recebe a mistura de concreto. E esta outra já está recebendo água do Ribeirão do Torto. Faltam-lhe apenas as abobadilhas para cobertura e que são construídas em formas especiais no próprio local dos reservatórios. Enquanto a cidade cresce materialmente, não se esquecem as autoridades do preparo intelectual, moral e cívico das crianças, dando-lhes escolas. Em Brasília, a terra é dadivosa e boa. E como diria o primeiro cronista do descobrimento do Brasil, escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz Caminha, em se plantando dar-se-á nela tudo, como está sendo provado pelos que a cultivam com técnica e carinho. Pois bem, meninos, esse vídeo demonstrou pra gente aí, né, essa construção, né, sobrevoando, né, a região onde tudo tinha começado, né, e hoje a gente analisa o Brasil e vê como que lá decolou e como que lá está evoluído em todas as partes, né. Não imagino que foi tão difícil naquela época, porque ela era um lugar muito distante. Então, para chegar lá cimento, né, areia, enfim, para estar levando para a construção foi um pouco mais difícil, mas o JK soube levar com maestria, né, essa construção, então, né, para marcar, então, a sua questão política como político aqui no nosso Brasil, ok? Então, vou ficando por aqui. Eu falei com vocês que hoje eu ia ficar somente focado no JK, no Juscelino Kubitschek, que fez essas grandes repercussões e transformações na época do seu governo, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai estar sobre o Jânio Quadros e o João Goulart, encerrando essa questão dos presidentes populares, e logo depois entra a ditadura militar aqui no nosso país, ok? Bom, vou ficando por aqui, mas é claro, vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem para mim. Nós temos um tempinho de aula aí. Vou querer que vocês abram a apostila de vocês na página 76 e 77. Página 76 e 77. E que vocês façam para mim aí o exercício de aprendizagem número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, tá bom? Capriche nas atividades, não deixe de me enviar, tá bom? A foto que vocês fizeram a atividade aí, para que eu possa dar baixo que vocês estão cumprindo as atividades direitinho por aqui, tá bom? Então vamos aproveitar esse restinho de aula, vamos colocar a mão na massa nas atividades aí, e eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente terminar sobre essa parte aí dos presidentes populares aí, vem João Goulart, vem Jânio Quadros, para a gente estar encerrando, ok? Bom restinho de aula para vocês, e eu encontro vocês então na nossa próxima aula. Até lá!